Fala aí, galerinha do Jus, Descomplicando, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar do Poder Judiciário, tá? Poder Judiciário. E o que é o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é aquele que, conforme expressa a previsão constitucional, vai ter o poder de dizer o direito. Tem o poder de dizer o direito no caso concreto, tá? Esse poder de dizer o direito é chamado de jurisdição. Poder de dizer o direito, chamado de jurisdição. Jurisdição. Porque ao particular é vedado que ele faça a justiça com as próprias mãos, tá? O Estado que vai conceder a chamada tutela jurisdicional. E o indivíduo ele não pode fazer justiça com as próprias mãos, até porque isso é crime, tá? Em alguns casos que a lei permite, ele poderá até exercer a tal da legítima defesa, mas são casos excepcionais que a lei permite, e aí tem que ser exercido de forma moderada, né? Porque caso não faça de forma moderada, ele pode exercer crime, tá? Então, aqui na base do nosso organograma, nós temos os chamados órgãos de jurisdição de primeiro grau, aqui na base do nosso organograma, tá? Subindo, nós temos aqui no meio, né? Ó, aqui no meio, nós vamos ter os órgãos chamados de segundo grau. E aí, aqui em cima, nós teremos os órgãos chamados de terceiro grau. Esses órgãos também podem ser chamados de aqui primeiro grau ou primeira instância, segundo grau ou segunda instância, terceiro grau ou terceira instância. O recurso, conforme o inconformismo da parte, ele vai subindo, tá? E esses graus de jurisdição, eles estão pautados no princípio do duplo grau de jurisdição, tá? Grau de jurisdição. Ele é um princípio que a gente chama, é um princípio implícito, né? Que nós chamamos princípio implícito. Por que ele tem esse nome de implícito? É porque ele não está expresso no ordenamento jurídico, tá? Implícito é o mesmo que não escrito, não escrito. Esse duplo grau de jurisdição diz o seguinte, que as decisões judiciais, elas são sujeitas a uma reforma, né, por um segundo grau ou por um terceiro grau, né? E aí é um princípio constitucional basilar muito importante, o princípio do duplo grau de jurisdição, em que as decisões poderão ser revistas, né, por um outro grau de jurisdição. E aí, continuando aqui, nosso organograma, vou apagar essas linhas aqui para ficar mais organizadinho, nós temos a chamada justiça comum, aqui, ó. A justiça comum, ela é composta pela justiça estadual e a justiça federal, tá? E aí, no âmbito da justiça estadual, nós temos o órgão de primeira instância, né? Que são os juízes estaduais, tá? Os juízes estaduais. Nesses juízes estaduais, eles proferirão as chamadas decisões. Vou até trocar essa canetinha tá muito grossa. Ó, as chamadas decisões. As decisões monocráticas. Essa palavra cai muito em provinha, tá? Monocráticas. E o que é isso? As decisões monocráticas querem dizer que a decisão ela vai ser proferida por um único juiz. É só isso, tá? Vão ser proferidas por um único juiz. No âmbito do primeiro grau, né? Os juízes proferem decisões monocráticas. Aí, continuando aqui, nós também temos, desculpem, viu?
Nós também temos a justiça, a chamada justiça especializada. Justiça especializada. Nessa justiça especializada, nós teremos os juízes eleitorais, que fazem parte da justiça eleitoral, tá? Nós teremos os juízes do trabalho, que fazem parte da justiça, coloca aqui JT, justiça do trabalho, tá? Chamadas justiças especializadas. E aí, quando a gente vai subindo aqui o nosso recurso, aqui, ó, na Justiça Estadual, o nosso recurso ele vai para o Tribunal de Justiça, tá? No âmbito da Justiça Estadual. Um exemplo de recurso que a gente pode dar aqui é, por exemplo, uma apelação, tá? Apelação. E aí vai para o TJ, se for no âmbito da Justiça Estadual. Se for no âmbito da Justiça Federal, ela vai para o Tribunal Regional Federal, tá? Esses tribunais aqui, eles são compostos pelos chamados desembargadores, tá? Desembargadores. E esses desembargadores, eles proferem os chamados acórdãos. E o que é um acórdão? Um acórdão vai ser nada mais é do que uma decisão conjunta. Decisão conjunta, né? Ou chamada colegiada. Colegiada, que está pautada pelo princípio da colegialidade, tá? Em que as decisões elas são proferidas em conjunto, né? Salvo algumas exceções de decisões que precisam ser tomadas urgentemente, aí um determinado desembargador, ele pode proferir uma decisão monocrática, tá? Mas aí, deixa eu escrever aqui bonitinho. Excepcionalmente, ele pode proferir uma decisão monocrática, sozinho, em caso de decisões urgentes, né? Caso de decisões urgentes, tá? É um caso excepcional. Um mandado de segurança, uma tutela urgente, casos desse tipo que ele poderá, excepcionalmente, decidir sozinho, mas aí depois vai estar sujeito vai ter que estar sujeito aos demais, né? Para que eles convertam essa decisão, né? E aí nós temos ainda os órgãos superiores, tá? Chamados aí de terceiro grau aqui, ó, terceiro grau, tá? E aí, no caso do terceiro grau, no âmbito da justiça comum, tá? Aqui a Justiça Federal, Justiça Estadual, nós teremos o Superior Tribunal de Justiça, tá? Os recursos vão subir para cá. No âmbito da Justiça Eleitoral, do TRE, né? Vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral, também de terceira instância, tá? E no âmbito do juiz auditor militar, vai subir para o STM, Superior Tribunal Militar. E sendo no âmbito do TRT, terceiro grau, Tribunal Superior do Trabalho, tá? Esses órgãos aqui de terceira instância, eles são compostos por ministros, tá? Não são desembargadores. São ministros e da mesma forma que os desembargadores também proferem acórdãos, aqui ó, proferem acórdãos, a decisão deles é conjunta ou colegiada e também estão sujeitos a esse princípio da colegialidade, tá? E aí o órgão de cúpula do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Vou apagar aqui, meio bagunçadinho, né? O Supremo Tribunal Federal, conforme expressa a previsão constitucional, ele é o guardião da Constituição, tá? Guardião da Constituição. Vou colocar aqui CF 88, tá? E aí nós temos também aqui na estrutura do nosso Poder Judiciário um órgão importante, que é o Conselho Nacional de Justiça. Quem é o Conselho Nacional de Justiça? É um órgão de controle
controle interno do Poder Judiciário, tá? Ele é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Ele vai exercer todo o controle sobre os órgãos do Poder Judiciário, tá? Para que possa garantir eficiência, tá? Para que possa garantir os princípios lá esculpidos na nossa Constituição Federal, tá? Aí o único órgão que não está sujeito ao controle do CNJ é o Supremo Tribunal Federal, tá? É essa a nossa estrutura do Poder Judiciário.